E agora nós estamos em contato com a nossa convidada, ela que fala conosco diretamente de São Paulo, tem o perfil no Instagram Autista Network, Karina de Oliveira. Karina, boa tarde, é um prazer tê-la no Espaço da Inclusão, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? E você? Tudo bem. Karina, fala pra gente a questão, como que foi para você, né? Você teve o diagnóstico do autismo desde a infância, isso ocorreu no decorrer do tempo? Meu diagnóstico foi tardio, com 30 anos, agora eu tô com 33. Eu sou diagnosticada com autismo, TDAH, superdotação altas habilidades, e eu tenho também como comorbidade epilepsia, que é decorrente de um traumatismo craniano que eu tive em 2014. O meu processo diagnóstico aconteceu aqui em São Paulo, depois de de várias pontuações das pessoas no ambiente corporativo sobre minha comunicação executiva. Eu já tinha todas as características, né? Tudo relacionado ao espectro, só que em Goiânia, que eu sou natural de Goiânia, não tinha esse conhecimento mais abrangente, não tinha nem a abordagem nos espaços, nos ambientes, sobre a gente ter cuidado com saúde mental e tudo mais, né? Então eu comecei a cuidar mais da minha saúde, conhecer mais em São Paulo, que aqui as empresas, inclusive, têm um comportamento diferenciado, falar de cuidar de saúde mental, de ter lazer, essas coisas. E aí eu comecei a explorar mais sobre as queixas que as pessoas falavam ao meu respeito, do meu comportamento, porque geralmente as pessoas gostam sempre de colocar mulheres na cadeira, na posição de uma pessoa histérica, uma pessoa louca, e normalizar esse tipo de coisa, sendo que pode ser outra coisa e é importante investigar, né? Então, aqui em São Paulo, eu consegui ter acesso a um bom lugar para poder fazer uma avaliação neuropsicológica, e aí eu cheguei no resultado do autismo, e isso fez bastante sentido de vários dos meus comportamentos ao longo da vida, várias situações que eu passei de bullying, de perseguição, por conta do meu jeito de ser e da deficiência, né? Porque não é só um jeito de ser, transtorno do neurodesenvolvimento é reconhecido como deficiência oculta, igual às demais deficiências no sentido amplo de direitos. Karina, fala para nós as suas formações. Eu sou graduada em Engenharia da Computação na PUC Goiás, com bolsa integral do ProUni. Eu estou cursando mestrado em Computação na Universidade Federal de Itajubá, com foco em tecnologias aplicadas ao autismo. Eu tenho pós-graduação em Logística em Gestão de Frotas pela Universidade de Filadélfia, com certificação internacional da ANAFA de Mobilidade Fleet dos Estados Unidos. Sou especialista em integrações de sistemas e atualmente eu sou arquiteta corporativa no Itaú. Já passei por diversos segmentos na área de tecnologia, como indústria, energia, saúde, educação, setor público e atualmente em banco. Karina, e a questão de altas habilidades e superdotação? Como é que foi esse processo? Foi depois do diagnóstico em si do autismo. O meu neurologista já me colocava nesse lugar de superdotada, por isso que ele não tinha investigado o autismo, porque eu sempre tive um comportamento ao longo da minha vida de ser autodidata, ter comprometimento com a tarefa e em ser auto de criatividade. Então, assim, eu sempre fui mais avançada nos espaços que eu estava. Na escola pública, eu fui responsável por aprender sozinha, mexer com computador, coordenei o laboratório de informática, tive menção honrosa na Olimpíada Brasileira de Física em 2008, estudando muito pouco. Eu trabalho desde os 12 anos, ainda consegui com estudos, dava aula particular. Todas as habilidades minhas eu fui desenvolvendo sozinha, também por questão de sobrevivência e para poder conseguir perpassar e angariando outros espaços. Então, o autismo, por exemplo, é um espectro. Cada pessoa vai ter habilidades ou dificuldades, mas a superdotação acaba que ajuda no mascaramento de algumas coisas e não necessariamente que também a superdotação vá ser tão funcional assim. Eu tive, digamos assim, o privilégio, o dom de ter altas habilidades na área de comunicação. Então, eu sempre fui muito comunicativa e sempre estudei muito sobre comunicação e sobre logística como um todo, como que as coisas funcionam de ponta a ponta. E isso me ajudou muito a evoluir nos espaços. Igual, por exemplo, eu consegui a bolsa integral na PUC
hoje, eu não tinha nem aula no terceiro ano do ensino médio que tinha caído uma caixa d'água na escola. Então, a nota que eu tirei no Enem foi toda de conhecimento acumulado de coisas que eu decidi por conta própria estudar. Então, e aí quando realmente a neuropsicóloga laudou as altas habilidades, já tinha todo um histórico corroborando isso. Mas eu passei pelos testes, porque assim, o povo tem mito em relação ao QI. Superdotação não é QI. Superdotação tem várias outras teorias, as altas habilidades, em relação para poder fechar o diagnóstico. Relação da hipersensibilidade, da hiperempatia, do índice alto de criatividade, de como você percebe o mundo, do senso de justiça. Então, também precisa ter profissionais que tenham muito conhecimento relacionado à superdotação, porque ela pode ser confundida também ali com autismo e com algumas coisas do TDAH. Então, é importante que o profissional conheça bastante a respeito. E superdotação não quer dizer que a pessoa seja funcional, ela pode, inclusive, ter dificuldades na escola, entre outros aspectos. Altas habilidades você pode desenvolver e uma alta habilidade em alguma determinada área. Então, a superdotação você já nasce, você já tem aquilo intrínseco em você. Altas habilidades você pode aprimorar alguma habilidade que você já tem. Ô, Karina, e como é que surgiu a Universidade dos Estados Unidos, da Filadélfia? Não, a Universidade de Filadélfia é aqui no Sul. É que a certificação, a certificação ela é dos Estados Unidos. Eu fiz uma pós-graduação em logística e gestão de frotas, e aí, em conjunto, a gente é certificado com capacidade para poder atuar em logística nos Estados Unidos, relacionada à mobilidade. Então, assim, meu conhecimento sobre mobilidade corporativa, mobilidade rodoviária, não é embasado só no estilo rodoviário, por exemplo, aqui do Brasil, no estilo também dos Estados Unidos. Karina, eu tenho visto algumas postagens suas no Instagram, da qual você fala dessa questão do masking, né? De você já ter tido várias Karinas, mas que hoje você quer que seja reconhecida da maneira que você é e não da maneira que os outros gostariam que você fosse. Isso, principalmente mulheres, mais do que homens, a gente já exigida culturalmente que a gente tenha padrões de comportamentos determinados. Então a gente vai se moldando para caber nos espaços, inclusive aparência física, jeito de se portar, como falar, o que vestir, né? Ser gentil. Tem várias regras sociais que nós mulheres precisamos ter. Então, e a gente já tem pré-configurado meio assim, que quando a gente nasce, de querer se adaptar socialmente por conta do nosso tipo de sensibilidade e tudo mais. Então a gente vai se moldando. Eu já me moldei de diversas formas pelos espaços que eu passei para poder me sentir pertencente, para poder caber no lugar ou para sofrer menos violência. Então, por exemplo, hoje eu tô de novo com cabelo liso. Com cabelo liso e com mechas, eu sofro menos violência relacionada ao recorte social de racialidade. Quando eu tava com o cabelo cacheado, dependendo do shopping que eu andasse aqui em São Paulo, o segurança andava atrás de mim, mesmo eu não sendo uma pessoa preta retinta, só pelo meu cabelo e pelos traços negroides, porque traços negroides o meu nariz é alargado, tem o lábio mais carnudo e o formato do rosto. Então, tudo isso implica em algum tipo de preconceito que você vai ter que gerenciar. E aí, nós, autistas, a gente consegue reconhecer padrões e a gente vai tentando se moldar para poder se sentir pertencente e não ser tão excluído. E aí você vai perdendo a sua identidade também. Então, depois do meu diagnóstico, eu fui descobrindo o que faz parte realmente da minha identidade, o que eu gosto de fazer, o que eu me sinto bem, me sinto confortável, e a partir daí, a Karina que existe é a Karina que tá bem com ela mesma. Eu tô tendo esse comportamento, tá fazendo sentido pra mim? Ok. Eu tô fazendo, por exemplo, até um próprio mês que eu tô sendo uma pessoa tranquila numa socialização aqui, tô até fazendo um esforço para ter esse diálogo, mas esse diálogo tá compensando para mim, então ok, se não eu saio do lugar, eu retiro, mas você tem que fazer um grande processo terapêutico para você melhorar essa autoestima e essa autoconfiança, porque impacta muito na autoestima das pessoas autistas, todo esse esforço para conseguir se socializar, para estar pertencente nos espaços. E é muito mais com mulheres, e isso implica em transtorno de ansiedade, em desenvolver a doença crônica da
bipolaridade, em desenvolver várias questões na própria saúde mental relacionado a esse esforço todo de mestre. Dos homens já não é tão exigido. Então, por exemplo, na tecnologia tem muitos homens autistas também. E aí eles têm comportamentos mais ríspidos, mais rígidos do que as mulheres autistas, e é normalizado. Ah, não, porque é o jeito dele, é porque ele é assim, é porque ele é direto. Então, assim, o impacto do MESC é muito mais em mulheres. Homens também autistas fazem, mas com uma incidência muito menor. E implica, assim, de forma muito mais drástica na nossa saúde. Quem que é, seja na tecnologia ou em alguma outra área, a sua referência hoje de mulher no autismo? Mulher no autismo, a minha referência hoje é a minha amiga Evelyn Tuban. O Instagram dela, inclusive, é @Evelyn Tuban, porque, assim, as pessoas querem... Fotógrafa lá de Rondônia. Exatamente. As pessoas esperam que mulheres tenham determinado comportamento, igual eu falei, e o perfil dela não tem uma linha. Tem uma linha e ao mesmo tempo não tem uma linha. A linha é ela, do jeito que ela é, com o TDAH, com a superdotação dela, sendo mãe, sendo esposa, do dia, da rotina dela, expondo o corpo dela do jeito que ela se sente bem. E isso incomoda muita gente, não deveria incomodar. Então, eu acho que, assim, ela é uma referência para mim no sentido de que ela não tem medo de ser ela mesma. E ela não tá nem aí porque as pessoas estão pensando. Ela tá seguindo a vida dela, com a coragem dela e com as limitações dela. Ela não se priva de viver e de se desafiar todos os dias. Traz um abraço para Evelyn, já tive a oportunidade de conversar algumas vezes com ela. Você já passou por diversos setores, né, de trabalho. Como que você vê hoje em dia a questão da lei de cotas? Eu acho que a lei de cotas, pelo menos, garante que a gente exista nesses espaços, mas eu acho que é muito pouco em relação à população existente de pessoas com deficiência. Então, por exemplo, a lei de cotas são para empresas a partir de 100 funcionários. Eu acho que toda empresa deveria ter pessoas com deficiência, ponto. Todas as pessoas com deficiência têm ampla capacidade de se desenvolver em alguma área. O outro ponto, além disso, para além das cotas, é que a maioria das empresas que eu já passei, que eu já observei o cenário para pessoas com deficiência, é que as outras pessoas e as lideranças contratam a pessoa com deficiência e quer deixar ela ali estagnada, não cria um plano de carreira, quer colocar a pessoa com deficiência como uma pessoa limitada, sem explorar de fato as habilidades dela e dar oportunidades reais para ela se desenvolver, para ela ganhar salários melhores, para ela ter destaque e nem pensa em possibilidades de desenvolver essas áreas de destaques para pessoas com deficiência. Então, eu acho que a lei de cotas pelo menos garante que a gente exista nos espaços, mas eu acho que é muito pouco em relação à população e as pessoas esquecem que você pode ter uma deficiência estando vivo. Você não é só nascer com a deficiência, tem deficiências que são adquiridas. E também tem a questão, por exemplo, de mobilidade. Quando você vai chegando a uma certa idade, se você não cuidou muito bem da sua saúde, você pode ter uma mobilidade reduzida. Então, as pessoas ainda não estão pensando estatisticamente que isso é uma questão social muito séria, que é importante pensar em mais soluções para o desenvolvimento das pessoas com deficiência, para a gente ter melhores remunerações, e isso, inclusive, contribui para os cofres públicos, do que ficar essa briga que a gente tem hoje em relação à perda, retirada de direitos das pessoas com deficiência, falando que não tem dinheiro, recurso para assistencialismo das pessoas com deficiência. Tá, mas a gente sabe que tem, que é um outro fato, mas ao mesmo tempo não tem tido programas efetivos para forçar mesmo ou exigir que as empresas melhorem os programas com a visibilidade para pessoas com deficiência. Karina, falando nessa questão de mobilidade para pessoa com deficiência, você nessa área, pensando hoje em dia na questão de computação, o que você acha que podia ser feito para melhorar a mobilidade das pessoas com deficiência, pensando nos recursos tecnológicos? Eu acho que o primeiro ponto, além das pessoas reconhecerem que existe um problema, porque os prédios não são preparados em relação à mobilidade ou a outras deficiências que não especificamente, por exemplo, mobilidade motora, ou então, por exemplo, a deficiência visual ou deficiência auditiva, que impacta, de certa forma,
mobilidade. Os espaços não são preparados, igual falam assim, ambiente barulhento. Gente, o ambiente barulhento, ele é insalubre, inclusive, para quem não tem sensibilidade auditiva. Isso te impacta a longo prazo. Então, eu acho que precisamos de, primeiro, levantar melhor os dados em termos de tecnologia, para mostrar os indicadores para as pessoas do impacto a médio e longo prazo para todo mundo, de ter os espaços como eles são hoje, não adaptados adequadamente com rampa, porque você pode os degraus mal feitos que são liberados pelo corpo de bombeiro, por exemplo, e eu não sei como é que são liberados, porque o degrau não está dentro das normas de engenharia, não está com piso tátil. Isso não é nem só pela pessoa com deficiência. Se uma pessoa no dia não presta atenção e pisa em falso no degrau, que é muito curto, ela tem um rompimento do tendão, ela pode quebrar a perna. Então, acho que em termos de tecnologia, a gente precisa criar soluções para dar visibilidade para as pessoas, que esses microproblemas, eles podem se tornar muito maiores e que a partir daí a gente precisa criar soluções para os espaços para a gente melhorar o acesso das pessoas dentro desses espaços. Então, eu acho que a gente ainda tem um mar aberto em nível de se tratando de tecnologia para explorar muitas possibilidades ainda de como que a gente melhora os espaços no geral para acesso de pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e para evitar que acidentes também aconteçam. Ô Karina, hoje você trabalha num banco. Pensando no ponto de vista que hoje em dia, infelizmente, ocorrem muitos golpes de coisas bancárias. O que fazer? Não sei se você já. Como você analisa essa questão de uma proteção maior, pensando no ponto de vista das pessoas com deficiência, nessa questão de segurança bancária? Eu acho que entra no mesmo contexto de ser levantado o tema de que existe o problema das pessoas negligenciar a nossa existência. Então, tem até uma colega que eu trabalhei na UI, ela tem um Instagram, eu esqueci o nome dela, depois eu posso te passar, que ela estava reclamando da retirada da mudança dos modelos das maquininhas de pagamento, né, das adquirentes, colocando aquela maquininha touch, sendo que era muito bom as outras maquininhas que tinha ali a questão tátil para a pessoa com deficiência visual. Tinha uma marquinha no sim, inclusive. Isso, exatamente. Aí tiraram e colocaram aquela outra que é toda touch, sem pensar de nenhuma forma na pessoa com deficiência visual, como que ela vai fazer o uso, como que ela vai ter autonomia para usar aquela maquininha para fazer o pagamento dela. Então, assim, ainda tem que se falar muito dentro de todos os espaços da nossa existência, porque, por exemplo, quem é gerente de produtos, quem é product manager, quem é web design, quem é design de produtos, essas pessoas que estão nessas frentes, que cuidam do lançamento de uma nova aplicação, que colocam um produto na esteira, essas pessoas tinham que estar com um amplo letramento sobre pessoas com deficiência, para não deixar que um produto seja lançado e ele esteja completamente acessível. Então, ainda tem esse ponto. Aí, depois disso, tem que ser pensado, igual, por exemplo, hoje, onde eu trabalho, tem feito várias campanhas para ensinar pessoas a se prevenir de golpes. Dentro desse tech de campanhas, também está sendo pensado em como são feitas campanhas para ser comunicado essas mensagens para pessoas com deficiência. Igual no Itaú lançou o primeiro cartão em fase de teste para pessoa com deficiência visual, que ele tem áudio. Então, ele fala com a pessoa com deficiência visual para ajudar ela a ter autonomia na hora dela fazer o pagamento. Então, mais empresas têm que aderir a essa cultura de pensar na experiência da pessoa com deficiência e na hora que lança o letramento ou a prevenção, lembrar que esse público existe. Então, não está nem só na solução. Infelizmente, ainda está na conscientização, porque as pessoas que estão nos cargos de liderança, as pessoas que estão desenvolvendo essas coisas, elas têm que lembrar da importância que é fazer algo acessível. Ô Karina, e como que foi a sua adaptação
decisão de vir de Goiânia e hoje está numa cidade, não que Goiânia não seja grande, mas são situações diferentes, e está vivendo hoje aqui em São Paulo? Eu fiz um planejamento grande, porque autista precisa de previsibilidade. Eu nem tinha diagnóstico, né, mas eu não deixei de ser autista, sempre fui. Então, eu já tinha feito algumas viagens para cá em alguns momentos, na Campus Party e tudo mais, e eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que morar aqui, porque a informação chegava aqui primeiro. Mesmo que o mundo seja globalizado, tem coisas que chegam aqui primeiro. Eu tinha feito a análise, e aí eu fui me planejando de ter uma oportunidade de trabalho para poder conseguir mudar, porque eu precisava ter uma renda. E quando eu vim para cá, eu estudei todo o site da Prefeitura de São Paulo. Lá tem cartilhas explicando como funciona a demografia da cidade, renda per capita, comportamento das empresas, como que é a divisão das subprefeituras, subprefeitos, distrito, bairros por distrito. Eu pesquisei tudo, peguei meu carro, eu saí andando em todas as regiões e também na Grande São Paulo. Eu fiz igual o time de futebol faz quando vai jogar em outro campo que não é do conhecimento deles. Eu fiz um reconhecimento de campo para ter minimamente previsibilidade de como me orientar aqui dentro de São Paulo. E aí depois que eu vim por essa empresa que tinha me arrumado um emprego, quis voltar com título mesmo de computação, de tecnologia, eu pesquisei todos os perfis, todos assim, não generalizando, não literalmente, a maioria, né, estatisticamente uma média de perfis de empresas por região, como que era o comportamento dessas empresas, para eu saber onde eu queria trabalhar, para focar, direcionar ali o meu perfil de currículo e conseguir oportunidade de trabalho. Aí foi que eu entrei na Log, que é de logística, de operador logístico, né? E lá eu deslanchei mais ainda minha carreira em tecnologia. Mas hoje, tá só você aqui em São Paulo ou você tem algum familiar junto? Alguém? Eu era casada, eu vim junto com a minha ex-esposa pra cá e depois do diagnóstico eu decidi me divorciar. Hoje eu moro sozinha aqui em São Paulo. Desde Não teve uma aceitação do 2023, diagnóstico? na verdade, a primeira coisa que passa na nossa mente, você repassa a sua vida inteira, né? Então tinha algumas coisas que eu não estava satisfeita, eu já estava querendo sair da relação, e aí eu tive apoio psicológico para conseguir sair de uma relação que não estava fazendo bem. E outros dos meus projetos era desenvolver mais a minha autonomia. Então eu tinha o sonho de morar sozinha, de conseguir lidar com as minhas próprias questões, de não colocar tudo nas costas de uma outra pessoa como suporte, porque o autista ele precisa de suporte. Só que eu queria me desenvolver mais como uma pessoa autônoma, lidar com as minhas próprias questões mesmo. Então eu vim para cá em 2019 e me divorciei em abril de 2023. Tô desde então morando sozinha. Karina, você citou no começo da entrevista a questão de ter trabalhado com física, né? Aliás, esses dias, inclusive eu não me lembro exatamente quando, foi o dia do físico. Desejar parabéns, então. Não, eu recebi menção honrosa na Olimpíada Brasileira de Física em 2008. Ah, Quem trabalhou com física foi a minha amiga Evelyn. Ela na verdade, é formada em física também. então, acho que, por que você acha que tem tantos, além da Evelyn, tem a Rafaela também, né? Tem outros colegas também dessa área. Por que algumas pessoas autistas acabam indo para essa área da física? Tanto física quanto matemática e tecnologia, porque são áreas mais exatas e lógicas. A gente tem ali mais certezas, a gente tem uma segurança em relação à área de exatas. Traz esse conforto para a gente. Relações humanas como um todo, você não tem previsibilidade. Você até tenta criar e traçar alguns padrões, mas é um lugar que gera muita instabilidade. Você se sente mais cobrada por ter, cobrada que eu digo nas questões corporativas, por ter altas habilidades de superdotação? Atualmente eu recebo muito suporte onde eu estou, apesar de que existem algumas questões, né, que são gerenciáveis, né, porque nem todo mundo está preparado para ser acessível inclusive. Tem algumas questões relacionadas a como externalizar, porque assim, eu tenho altas habilidades, mas para algumas coisas eu tenho dificuldades. Então as pessoas compreenderem, nossa, mas ela sabe isso e isso não sabe, então às vezes me colocar num lugar de incapacidade aconteceu já em diversos lugares, não só no ambiente corporativo. De eu ser negligenciada, por exemplo, de gente falar assim, você é autossuficiente, então você não precisa de ajuda. Então, eu ficar em muitos momentos sozinha. As pessoas não me
não elas julgarem que eu não mereço ajuda porque eu tenho ampla capacidade. E aí eu sempre ter que ficar me virando, gastando mais energia, tendo mais prejuízos. É um lugar solitário na maioria das vezes. Ô Karina, e como que é a repercussão do seu Instagram, né? Depois que você colocou essas últimas posts que você fez, que você fala que eu quero ser uma Karina só e não várias. Como é que tá essa repercussão no seu Instagram? Na verdade, está positiva para mim, sabe? Para minha saúde mental. Antes que eu estava falando até mais de autismo no ano passado, estava envolvida em mais comunidades, em mais grupos. Não que não seja positivo, mas eu estava absorvendo algumas coisas que eu não estava preparada para absorver. E assim, é algo que, inclusive, as pessoas autistas precisam compreender. Não é porque todo mundo tem um perfil aberto que a gente tem que ficar militando todos os dias. A gente tem vida pessoal, a gente tem dia que a gente não tá bem, a gente se cansa, a gente se exaure. Nós somos, ainda mais sendo autista, a gente tem muita sobrecarga sensorial. Tem as outras questões, então, por exemplo, a minha avó faleceu em fevereiro, eu que complemento a renda na casa da minha mãe, então eu tenho atualmente 3 dependentes, antes era 4, era minha avó, minha mãe e 2 tios. Então, assim, as pessoas têm a vida pessoal delas, e não só essas questões para lidar. A gente tem direito a lazer, a gente tem direito a se curtir como pessoas, né? A gente se configurar como ser humano. Então, hoje, o que eu estou tocando no meu perfil é ir moldando a minha personalidade a partir das coisas que me satisfazem. Eu quero continuar contribuindo em relação a pautas de diversidade, mas dentro dos meus limites, e quem não respeitar o meu limite, eu só lamento. Então, assim, o perfil vai continuar aberto. Eu até cheguei a cogitar e nem deixar mais aberto de algumas coisas que eu passei no ano passado, que o povo acha assim, você entende disso, você é obrigada. Eu não sou, ninguém é. E falta compreensão, porque o povo quer exigir de quem tá fazendo. Quem tá fazendo, eles não exigem, né? É um lugar bem, bem difícil. Então, minha missão dessas muitas Karinas, existem sim, dentro do meu caos, o meu equilíbrio. As muitas Karinas, porque eu sou uma polaridade de vários lugares, de coisas que eu já vivi, que eu já passei, de situações de abuso, de dificuldade e tudo mais. Mas a Karina principal é a Karina forte, decidida, que hoje sabe falar não, sabe falar, continua falando sims, mas sims estratégicos, nos momentos adequados, me respeitando. Particularmente eu achei muito interessante seu perfil, tenho acompanhado vários posts já seu há algum tempo, né, até por isso no contato. E você dá palestras também, além do seu trabalho? Como no banco, Sim, eu diria? dou Também. palestra. A última palestra que eu dei recente foi de gestão inclusiva, foi sobre inclusão de pessoas neurodivergentes na disciplina de gestão inclusiva na USP. E estou atualmente, fui convidada para ser, inclusive, tutora dessa turma, para apoiar eles nas pesquisas que eles têm feito para ajudar em ambientes corporativos se desenvolverem nos assuntos relacionados a fazer a inclusão de pessoas com deficiência e pessoas neurodivergentes. Você dá aula, Karine, em universidades? Ainda não, mas é um projeto meu para o futuro. E em cima disso ainda, como que você vê? Hoje em dia nós temos o coletivo, por exemplo, da UFRJ, de pessoas autistas, da USP. Como que você vê esses coletivos de pessoas neurodivergentes que estão surgindo nas universidades? Eu acho que são extremamente importantes. Quanto mais é falado dos temas, mais a gente pode começar a pensar em soluções, em diálogos. A gente só tem que tomar o cuidado para não ficar polarizado e a gente se tornar também o que a gente julga, né? De se tornar excludente. Então, por exemplo, quando os grupos estão muito focados no autismo, eu acho super válido e tudo mais, mas a gente não pode esquecer as outras deficiências. A gente tem que trabalhar como unicidade, todas as deficiências juntas, porque todas as pessoas com deficiência estão sendo atualmente nesse país muito negligenciadas, e no ambiente corporativo também. No ambiente corporativo que você está hoje em dia, você trabalha com pessoas, você lida com pessoas com outras deficiências? Nos grupos que eu participo de afinidade, sim, mas por exemplo, na squad que eu estou, não tem outra pessoa com deficiência. Na comunidade que eu estou inserida, eu acho que tem mais 2 pessoas só com deficiência. Então, eu interajo com outras pessoas com deficiência, outros autistas dentro do banco, mas que são de outras comunidades, outras áreas. Antigamente tinha muito visual no Itaú, né? Então por isso que essa pergunta. Ainda tem bastante, sim. E, Karina, nessa questão
de altas habilidades, superdotação, assim como outras pessoas, você também tem essa facilidade linguística de aprender diversas línguas, esse tipo de coisa, ou não? Eu, na verdade, eu tenho rigidez cognitiva com o idioma, porque eu acho que as pessoas aqui nesse país ficam usando o idioma para subjugar outras pessoas, para diminuir elas. Aí eu fico com raiva, porque, na minha opinião, comunicação não é só a falada, a comunicação, ela pode ser não verbal, pode ser escrita, pode ser por gestos. Um grande exemplo para isso é o Mister Bean. Todo mundo entende, todo mundo é muito forte de falar, mas a maioria das pessoas, quando assistem em alguma coisa do Mister Bean, consegue compreender a mensagem que ele está passando sem ele dizer uma palavra. Então, aqui em São Paulo, eu senti muito isso, das pessoas quererem diminuir os outros utilizando o inglês para se colocar numa posição de superioridade, igual o português coloquial. Então, eu sempre adotei que a minha comunicação ela tem que ser fluida, ela tem que ser inclusiva e ela tem que ser acessível e integradora. As pessoas têm que se conectar a mim e eu tenho que me conectar a elas. A minha comunicação ela tem que ser um meio e não uma ferramenta para me colocar acima de alguém. Então, eu vou perguntar diferente. Além da comunicação que a gente usa no dia a dia normal, a língua, quais os outros meios de comunicação que você utiliza? Outros meios de comunicação que eu utilizo, Isso. só as redes sociais. Eu não, se for de linguística, não. Eu não me comunico por nenhum outro meio, assim, de nenhum outro idioma. Não tenho interesse. Apesar de saber, e eu tenho habilidade de decodificação, inclusive na tecnologia, uma das maiores habilidades minha é decodificação, porque eu tenho a hiperlexia. Eu aprendi a ler com 2 anos. Isso, Nossa. inclusive, se eu quiser, eu posso aprender uma nova língua muito rápido, mas eu realmente não quero. E por mímica, eu já fiz curso de Libras, só que eu não pratico muito, então a gente esquece. Então eu esqueci as Libras. Quando eu fui para Paris, eu me comuniquei literalmente por mímica. Eu não quis falar. Aproveitei que eu estava confortável lá com meu cordão de girassol. Por isso que eu falo que comunicação é muito das pessoas querendo passar uma mensagem uma para outra. Essa questão de se comunicar por mímica, e eles entenderam perfeitamente? Entendeu? Eu me saí muito bem lá, deu tudo certo. Não peguei fila, todo mundo fala mal que parisiense é sem educação, eu fui muito bem tratada. Eu tirei foto sozinha com a Mona Lisa, que eles têm uma fila prioritária para PCD, que te coloca do outro lado lá do cercadinho, e você tem um momento só você e a Mona Lisa. Nossa, chique, hein? E o Braille, você já pensou alguma vez no Braille? Eu já pensei, mas aí eu tenho que ter tempo na minha agenda para poder fazer para poder estudar, viu? Ô, Karina, e como é que foi? Você falou que você aprendeu a ler com 2 anos. E Sim. como é que foi esse processo estudantil? Porque você aprendeu com 2 anos, então com 5 você já estava na escola, quase. Não, eu fui para a creche com 3 anos. Com 4 eu já estava na escola e as professoras pediram para minha mãe para me saltar 2 anos de turma, só que a escola não liberou porque ia perder 2 anos de mensalidade. A minha mãe leu a Bíblia inteira para mim na gestação. Quando eu nasci, ela continuava lendo para mim, dizendo ela. E aí, com 2 anos, eu identificava as letras e hiperfoquei, inclusive, em algumas histórias específicas da Bíblia, igual Sansão e tudo mais. E aí ela até comprou um quebra-cabeça para mim de alfabeto, e eu já sabia identificar as letras com as figuras, as letras com as figuras correspondentes do alfabeto. Nossa, então pela Bíblia você conseguiu ter esse entendimento. Sim. Meu Deus. Porque eu hiperfoquei. Por questão da hiperlexia, na verdade, por codificação, né? Então, por exemplo, a posição das letras para fazer um raciocínio lógico, um empirismo com a posição das letras, com o que era dito. Ô, Karina, no começo da entrevista você citou que você tem epilepsia. Sim. Você se utiliza de alguma ferramenta para prevenir, por exemplo, tem um autista que usa o cão em determinadas funções. Você utiliza de alguma ferramenta assim? Não é o meu caso, porque a minha epilepsia não é aquela convulsão total, sabe? Eu tenho crise de ausência, hoje não está estável, mas eu tive ainda uma situação episódica na UTI em dezembro do ano passado, mas foi mais
uma crise de ausência. Eu já estava há um bom tempo estável e agora eu estou estável de novo. Então, assim, existir esse tipo de recorrência a ponto de eu ter um cão de suporte, não, eu não tenho essa necessidade, porque o meu é uma epilepsia parcial, muito associada ao meu estado emocional. Então, eu estando com a rotina leve e adequada para mim, e tomando a minha medicação, eu não corro risco de ter algum tipo de convulsão. Ah, crise de ausência. Crise de ausência eu tenho também. Leve, né? Crise de ausência. Eu É. tenho isso aí também. Tomando meus remédios também, de boa. O Karine, esporte, você tem gosta de esportes, pratica esportes? Eu pratico Krav Maga, que é luta de defesa pessoal israelense, desde outubro do ano passado. Eu cheguei a aprender em 2023, janeiro de 2023, a nadar, que eu tinha essa vontade, eu ainda nadava. Eu pratiquei basquete também por 6 meses no ano passado. E agora eu tô firme mesmo no Krav Maga. Então eu faço Krav Maga 3 vezes na semana, pratico pilates e faço musculação. Mas essa luta, você tem um objetivo mesmo de se proteger ou é mais para passar o tempo que um esporte? Para tudo. O principal objetivo foi para defesa pessoal mesmo, para instinto de sobrevivência, para me proteger de situações que já aconteceram no passado comigo, para me sentir mais segura, mas acabou sendo um efeito em cascata, porque no Krav Maga você desenvolve muito sua consciência corporal, sua segurança, a forma que você se posiciona nas coisas, você perde muitos medos, então assim, foi uma bênção para mim. E aí, onde você faz? É só você de autista ou você tem outras pessoas também com essa característica? Tem pessoas de vários tipos, tem até pessoas idosas no Krav Maga, mas tem outro autista na turma, o meu amigo Paulo. Foi ele que me convidou para conhecer, inclusive. Esses dias até nós conversamos com um rapaz que ele faz o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu e para-jiu-jitsu, o Igor, né? Campeão mundial, inclusive, Igor Nogueira. E essa questão para fazer luta, por exemplo, precisa encostar, né? Você tem essa dificuldade ou já teve alguma época muitos autistas não gostam que encosta. Até esse rapaz, inclusive, o pai dele nos relatou que ele teve que fazer a luta com ele para mostrar para ele que em alguns momentos ele teria que encostar nele, que ele não gostava muito disso. Eu não gosto que ninguém que eu não autorizei me encoste, por conta da energia e tudo mais, por várias questões. Se eu não estiver conectado, integrado, preparada para isso, eu não quero que me encoste, de jeito nenhum. Então, no Krav Maga, quando eu vou praticar algum esporte que tem contato, eu já vou mentalizando que eu vou ter contato naquele espaço. E aí é natural. Então se você estiver mentalizada, você sabe que vai ter que encostar, beleza, mas se não... Senão eu posso ter uma crise. Mas aí, assim, você anda com alguma coisa junto de você, tipo, não encoste, alguma coisa assim, o pessoal Não, saber. não. Na verdade, eu ando mais rápido, eu desvio das pessoas. E outras situações que acontecem naturalmente, não tem muito o que eu fazer. Mas se tem como eu ter um distanciamento, eu evito. Então, Mas, eu por exemplo, uso sim fila prioritária. num restaurante, que às vezes a pessoa sem querer encosta, às vezes não é nem por maldade. Não, é natural, eu sei que pode acontecer, mas isso me sobrecarrega e me irrita. Mas eu entendo o que acontece. Entendi. Bom, Karina de Oliveira, em nome do programa Espaço da Inclusão, Rádio Teletema, gostaria de agradecer a sua atenção, a sua gentileza, sei que às vezes é meio complicado aí para a comunicação, né, para o atendimento. Gostaria de agradecer demais, aí gostaria que você deixasse suas considerações finais, sua mensagem final, seus contatos também, se quiser, fica à vontade. Muito obrigada pela oportunidade. Minha rede social, eu deixo até no link da bio meu LinkedIn, para quem quiser ver meu espaço corporativo, mas assim, lá no Instagram as pessoas podem conseguir acessar meu LinkedIn. Meu Instagram é Autista Networking. O networking com K-I-N-G, né? Só letra meio complicada aqui. Então, fiquem à vontade para me seguir, me acompanhar. Se precisar trocar uma ideia, eu sou aberta para apoiar dentro das minhas possibilidades. E das minhas considerações finais, eu acho que as pessoas têm que perder o medo de falar sobre os assuntos, de reconhecer que elas têm preconceito. Todo mundo tem algum tipo de preconceito. Eu tenho, todas as pessoas têm. Eu acho que o primeiro ponto é reconhecer que ele existe e pensar internamente e falar em coletivo como que a gente trabalha isso, como que a gente trabalha isso enquanto sociedade. As pessoas têm que desmistificar o tipo, eu falei tal coisa e não dói no outro, não é você que mensura isso. E as pessoas ainda têm muito ego e
dificuldade de reconhecer que elas precisam se adaptar também. Muito se fala para os autistas se adaptarem em comunicação, mas as pessoas não se percebem como elas agem dia a dia, né? Tem coisa que, igual por exemplo, falar, você precisa falar retardado no seu vocabulário? O quanto dói em você ter que tirar isso do seu vocabulário? Enquanto isso, um autista está se adaptando desde a hora que acorda para pensar como que ele vai fazer uma conversa. E uma pessoa neurotípica, não, ela só segue o fluxo dela. E aí, quando a gente faz algum apontamento, olha, esse termo é capacitista, olha, essa pessoa com deficiência não está dando atenção, ela já vem pedrada quando a gente faz esses apontamentos. E aí, a gente já nasce tentando se adaptar o tempo inteiro, não só os autistas, pessoas que nascem com outras deficiências. Então, falta muita empatia das pessoas, muita humildade em reconhecer que elas têm, sim, os preconceitos delas, e a gente precisa exercitar mais esses espaços de troca para falar dessas questões e pensar em possibilidade de melhoria. Ok, conversamos com a engenheira do perfil Autista Networking, Karina de Oliveira, aqui na Web Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.